você não sabe o valor que o seu trabalho gera, você não sabe o seu valor. Às vezes eu sou até um pouco mais duro, né? Então você não tem valor. Então a gestão de dados vai ajudar a reduzir esse desvio de orçamento com o realizado para você também ter uma obra que seja mais eficiente, né? Então quando você é guiado pelo resultado, as chances de dar resultado são muito maiores. A gestão de dados olha para cá, não olha para tudo, calma, você pode estar ansioso. O papel do gestor é criar essa pista de corrida para o seu time correr. Então, se eu não tenho essa pista de corrida, se não está claro para você, imagina para o seu time. Porque dados dá uma visão mais sênior, você não é júnior. Eu preciso de dados, então você sai de júnior para pleno para sênior. E quem tem uma visão sênior, o dono do negócio, o diretor ali, ele fala, pô, essa pessoa está agregando valor. Essa pessoa está buscando um próximo passo e trouxe algo que a gente não tinha. A gestão de dados nada mais é de alinhar a comunicação que eu preciso ter com o meu time. Olá, seja bem-vindo a esse espaço. Esse é o canal Arquintegra, um lugar onde a gente fala sobre arquitetura, construção, engenharia e tudo mais relacionado a esse tema. E se você, por acaso, quer conhecer um pouco mais sobre como fazer gestão de dados, você está no lugar certo. Quer conhecer sobre Power BI, também está no lugar certo, porque hoje eu tenho um convidado muito especial, o Eric, que ele tem experiência nesse assunto, ele trabalha nisso e vai poder contribuir muito com a gente em relação à gestão de dados na construção civil. Eric, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Você vai agregar demais em conhecimento aqui. Eu estou muito grata pela sua presença. Ive, muito obrigado pelo convite. Como eu disse para você, é irrecusável estar aqui. Então, a proposta da Arquintegra, tudo que vocês vêm fazendo, eu acho isso incrível. Então, vai ser um prazer contribuir. Ah, que bacana. E vamos começar do começo, Eric. Como que surgiu a engenharia na sua vida? Você sempre quis ser engenheiro? É uma boa pergunta essa, uma boa pergunta. Eu sempre gostei de exatas. Sempre fui de exatas. E aí, quando eu estava no ensino médio, eu falei, deixa eu ver essa nota de corte das faculdades. Aí eu vi lá engenharia. Eu falei, não vai rolar. Acho que eu não passo. Acho que eu não passo. E aí eu pensei, não, acho que vou fazer contabilidade, então, mas eu não entendia nada de contabilidade. E quando eu era pequeno, eu falava que eu queria trabalhar com informática. Eu falava com 10 anos, informática, eu queria computador, né? E o que aconteceu? Eu fui para exatas, tentei um pouco contabilidade, um pouco engenharia, e eu falei, não vai ser contabilidade. E na primeira semana de cursinho, eu tive algumas aulas, algumas palestras de grandes referências, e lá eu falei, não vai ter como, eu tenho que fazer engenharia. E aí quando eu decidi isso, eu falei, agora eu vou. E aí eu fiz engenharia civil, tecnólogo em construção civil, e eu fui por esse caminho. Então eu sempre gostei de exatas. E aí eu falei, pô, eu quero fazer engenharia. E tinha alguma influência familiar já um pai engenheiro, alguma coisa assim, ou não? Não tinha. Nenhuma influência familiar. Tudo novo. Assim, tudo novo. Falei, vamos lá, de cabeça, e que é algo que eu gostava. Assim, eu falei, não, vou por esse caminho. Mas eu tentei migrar para contabilidade. Assim, mas eu falei, não vai rolar. E como que foi aí a sua carreira? Você começou a estudar e tal? Começou a trabalhar em que tipo de empresa? Conta um pouquinho pra gente. Eu comecei a fazer um tecnólogo em construção civil. E aí eu falei, pô, eu preciso buscar uma carreira dentro desse mercado. E aí eu fiz um curso de AutoCAD e tinha muitas pessoas na minha sala que já eram técnicos. Então eles já recebiam uma bolsa de estágio ou algo ali que já dava um retorno para eles. E aí foi engraçado esse caso que eu gosto de contar, que a primeira bolsa ninguém queria aceitar, porque era R$500 e era abaixo da média. Eu falei, eu quero aprender, então eu vou lá. Fui lá, fui aprovado, tinha um AutoCAD. No primeiro dia que eu fui aprovado, o RH me chama, eu falei, o que aconteceu? Já? Vai me demitir? Já? E aí eu falo assim, a proposta está desatualizada, Eric. Na verdade, você vai ganhar 800. Aí eu falei, nossa, um aumento de 60% no primeiro dia? Aí, por isso que eu gosto de trabalhar tanto, né? Acho que a primeira experiência foi muito boa. Show! E aí eu fui trilhando por esse caminho, projetista, desenhista.
E aí eu falei, pô, preciso crescer, preciso buscar liderança, preciso sempre estar me capacitando aqui para buscar um próximo passo. Então foi isso que eu fui fazendo. Mas eu comecei como um estagiário, desenhista, projetista, e depois eu fui buscando como ia me aperfeiçoar para crescer. E eu vi que líderes ia ser um próximo passo. Então foi isso que eu fui galgando na minha trajetória. E como que entrou essa questão dos dados na sua vida? Porque hoje em dia, realmente, assim, é super importante essa gestão de dados. Todo mundo fala o tempo todo disso, né? Mas como que isso entrou na sua carreira? Quando eu era projetista, né, eu falei, pô, como que eu consigo ser... Não tá claro para o meu líder o que eu entrego, como eu entrego, se tá atrasado, se não tá. Eu comecei a me questionar muito sobre isso. Como eu era de exatas, eu falei, eu preciso juntar essas questões aqui dentro, né? E aí eu teve uma ferramenta que ela é antiga, não sei nem se tem hoje, o Run-It. Eu não sei nem se tem hoje, acho que tem, eu lembro que faz um tempo que eu vejo. E lá mostrava a hora que o projetista entrou, a hora que o projetista saiu. Aí eu chamei os estagiários assim, eu não era nem o líder deles, né? Eu dou esse exemplo para as pessoas e falo, pô, você precisa ser líder antes de você ser líder, né? Então eu chamava o estagiário, gente, vamos preencher aqui para mostrar? Resumindo, não deu certo, mas Mas eu tentei! Tentei, mas foi um primeiro início, foi em 2013. Então, em 2013 foi quando eu falei, eu preciso de informações para ver o que eu estou produzindo. Se eu estou produzindo bem, se eu estou produzindo mal, e qual que seria o próximo passo. O que eu preciso fazer para produzir melhor e com maior qualidade. E aí foi quando eu comecei a buscar dados, mesmo que as pessoas não me pedissem, eu preenchia. Eu falei, não, é meu controle. Eu preciso disso para saber quantos projetos eu faço por mês, quantos eu fiz no ano passado, quais tipos de projeto que eu faço, porque eu quero sempre buscar uns de maior complexidade. Então, às vezes tinha um projeto que era mais complexo e eu nunca tinha feito, era passado por outros projetistas. Aí eu mostrava meus dados para o meu líder e falava assim, eu quero fazer esse outro projeto, porque eu me puxava para eu ser melhor. Então foi aí que nasceu essa questão de dados, assim. Então eu falei, vou sempre me complementarizar com essa questão. Então, se você não sabe o que são dados, acho que é legal a gente falar sobre isso. Perfeito, O que são dados, Eric? Dados, vamos lá. Dados, vamos explicar dados. Porque pode ter alguém que não sabe o que são dados. Perfeito. Tudo são dados, né? Quando o pessoal fala dados, fica muito superficial para algumas pessoas, né? Então, eu vou dar um exemplo de um projeto. Então, um projeto, o que eu tenho de dados dentro de um projeto como esse? Eu faço quantos projetos? Faço 20 projetos. Ok, o que eu tenho dentro do projeto? Eu tenho material lá dentro de obra que eu tenho que orçar lá dentro. Então, quanto que tem desse material? É metro cúbico? Então, como que eu consigo visualizar por dados todas essas informações? Então, de um jeito simples, dados é que aqui tem um copo, aqui tem outro copo, são 2 copos que nós temos aqui. Então, quantos copos eu tenho aqui nessa sala, por exemplo? Então, como que eu faço isso dentro da minha empresa, dentro do que eu faço hoje e o que isso gera de valor para a empresa? Então, o que eu estou fazendo hoje está gerando valor? O primeiro passo é ver a quantidade. Depois você pode ver o retorno financeiro. Até eu brinco com o pessoal e falo, se você não sabe o valor que o seu trabalho gera, você não sabe o seu valor. Às vezes eu sou até um pouco mais duro, né? Então você não tem valor. Porque isso que é importante. Acho que trazendo dados assim, acho que de um jeito simples, eu acredito que seria, primeiro, as quantidades. Então, o que você faz hoje no seu dia a dia que gera essas informações? Aí as informações vão gerar dados, que vão gerar estratégias, que vão gerar resultados financeiros. Então, de maneira simples, a gestão dos dados que se fala quando você tem muita informação, é você conseguir organizar para conseguir fazer uma análise e fazer a melhor escolha. É essa a principal função da gestão de dados? Exatamente. Então, se eu tenho muita informação, é onde o dado traz... Quando eu faço uma gestão de dados, eu consolido o que é mais importante. Um exemplo, acho que agora veio um exemplo bacana. Nos dias de hoje, a gente tem muita informação. Tem até um meme que é o Pateta tá lendo um jornal e aí ele fala, Mini, já atrasei 30 jornais aqui, eu não consigo ler o de ontem. Que é esse sentimento que a gente tem. É muita informação.
que a gente... Tô lendo uma newsletter e o que acontece, né? Eu perdi 2 dias, eu tenho que ler 3 então hoje. Então, esse sentimento de como eu priorizo tudo que eu estou recebendo hoje da internet, da televisão, do YouTube, para usar o que mais importa para mim. Então, como que eu consolido isso tudo? Esse monte de informações, a gestão de dados olha para cá. Não olha para tudo, calma. Você pode estar ansioso. Isso pode gerar um sentimento ruim em você. Então, olha para cá, é aqui que você tem que olhar. É aqui que está vermelho. Então, a gestão do dado é isso. Eu pego tudo que eu tenho hoje no mundo de hoje, aí eu falo que o mundo de hoje é o mundo VUCA, né? Que ele é vulnerável, incerto, complexo e ambíguo. Então, ele está mudando o tempo todo. Então, por que ele é ambíguo? Às vezes, no Covid, tinha a questão do trabalho e tinha a questão financeira. Então, eram verdades para situações diferentes. Então, o mundo está mudando o tempo todo. E as informações vão cada vez crescer mais. Então, a gestão de dados é como que eu pego todas essas informações e falo, olha para cá. Atualmente você é sócio e faz consultoria de gestão de dados para empresas, é isso? Fala um pouquinho sobre a sua empresa em si. Certo, eu sou engenheiro civil de formação e aí quando eu fui buscando essa liderança, o pessoal falou, Eric, como que você estava fazendo um projeto e foi parar em dados? Né? Pois é. Acho que esse é um ponto que o pessoal fala muito. Como eu fui buscando me aperfeiçoar mais, eu acabei em cargos de liderança. Aí eu virei um líder de BI, eu virei um líder de inovação, e aí eu peguei todo esse conhecimento, que eu gosto de dizer, que é como que eu uso esses dados para ter uma melhor performance. E aí eu estava vendo uma palestra de uma head do Uber, e ela falou algo legal. Pessoal, a pessoa que se formou naquela faculdade, fez engenharia de mecânica. Se eu pegar um currículo e eu tenho 10 pessoas, as 10 pessoas são iguais? Aí eu falei, não, porque cada um teve uma experiência diferente de trabalho, de estudo, de pessoas que estavam conectadas. Então, eu busquei isso muito na minha carreira. Eu vou linkar isso com o meu trabalho hoje. Eu sempre ia lendo muitas coisas, eu ia estudando liderança antes de ser líder, eu ia buscando essas informações, eu entendia de dados porque eu via que dados era uma tendência de negócio, que ia ser o próximo passo do mercado, que já tinha pessoas usando e já tirando informações disso. E aí eu cheguei e falei, quando eu aprendi isso na empresa que eu trabalhava e na minha carreira, eu falei, eu preciso levar isso para mais pessoas. E aí eu falei, eu conheço sobre inovação, sobre tecnologia, eu conheço de engenharia e eu conheço de dados. E isso gera resultado. Então, como eu fazia apresentações de conselho, diretoria, presidência, semanalmente, umas 3 por semana, eu falei, gente, é assim que faz gestão. Então eu preciso levar isso, e não é só empresa grande que precisa disso. Dá para facilitar isso para pequenas e médias empresas. Então foi quando eu peguei e falei, eu preciso disso, entregar de uma forma simples para essas empresas. Então hoje a gente entende a dor e a gente ajuda as pessoas a darem resultado em cima das áreas que mais impactam. E geralmente uma empresa de pequena e média, eles têm muito problema no comercial e financeiro. Então, Eric, eu preciso de uma área de tecnologia e inovação na minha empresa. Não, por que você não usa tecnologia e inovação no comercial, que já vai dar um resultado financeiro e já te dá um retorno? Por que você não usa no financeiro? Porque você está perdendo dinheiro ali, você precisa reduzir ali nesse ponto. Então a gente olha o principal gargalo para usar a tecnologia como um acelerador. Porque às vezes pode virar um fardo, não está dando resultado agora, tecnologia, já tentei e não deu certo, tem gente que testa muito pequeno. Então como que eu uso para potencializar o que eu já tenho? Então essa é a nossa proposta, trazer essa tecnologia e inovação para pequenas e médias empresas conseguirem ter essa gestão de dados de uma forma mais eficiente. E elas não precisam ter um corpo técnico interno para fazer esse processo. Vocês conseguem fazer o processo de gestão de dados para eles e disponibilizar a visualização disso? Perfeito. Essa é uma dúvida que o pessoal tem bastante. E aí quando a pessoa não tem, ela tem essa preocupação, mas tá certo, Eric, a gente orienta, a gente tem um time de inteligência de negócios, que o pessoal vem atrás da gente para contratar isso,
Mas, Eric, a gente já tem um time de BI. O pessoal aparece e fala muito isso, né? E o time de BI, a gente potencializa o resultado desses times de BI. Porque são muitos projetos quando tem um time de BI para serem feitos. E, então fica muitos projetos na fila. E aí fica atravessando esses projetos ali para eles conseguirem entregar. E aí a gente pega esses projetos e entrega para facilitar o trabalho deles também e desafogar esse trabalho dos times de BI. Então a gente tem as duas vertentes. Tem gente que já tem um time técnico ali dentro, que puxa informação, tem alguém que é planilheiro, tem alguém que puxa isso. Então é até melhor, porque tem uma maturidade de dados e fica mais fácil a troca. Os outros a gente agrega valor de uma forma que a gente consiga passar esse conhecimento para eles. Eric, e como essa gestão de dados pode contribuir na construção civil? Como que você vê a área da construção civil e as oportunidades na área da construção civil para fazer essa gestão de dados? Na construção civil, como eu sou engenheiro civil, via os problemas de obra, fazia medição, buscava quais informações que eu ia mostrar para a construtora. Então eu via que tinha muitas oportunidades lá dentro, muitos desperdícios, para ser bem sincero. Como são muitas variáveis, né, uma obra é muito complexa, o tanto de etapas que tem lá dentro, quantidade de pessoas, de colaboradores, de fornecedores, então a complexidade é muito alta. E quando a complexidade é muito alta, fica difícil da gente fazer uma gestão. Tem gente que tem dificuldade de fazer a gestão de si mesmo. No seu dia? No seu dia. Imagina de uma obra. É esse exemplo que eu gosto de dar. Então, quando eu consigo ter um sistema que consegue reduzir esse problema, eu vejo que a gestão de dados contribui muito. Aí o pessoal fala, Eric, mas tem a mão de obra, né? Às vezes eu falo, a pessoa continua fazendo, continua errando. Isso é um problema? Claro que é um problema, mas como que eu consigo reduzir isso ao máximo? Então os dados, quando a gente usa estatística, aí tem aquele conceito de Seis Sigma ou Six Sigma, né? Então como que eu crio o meu processo para reduzir ele ao máximo? 3 em 1 milhão, né? Então os dados, junto com o processo, ele facilita isso. Ele ajuda nessa... como que eu reduzo ao máximo da pessoa, mesmo que ela não consiga replicar aquilo, ela siga um passo a passo para eu criar uma trilha para ela executar. O papel do gestor é criar essa pista de corrida para o seu time correr. Então, se eu não tenho essa pista de corrida, se não está claro para você, imagina para o seu time. Então, na construção civil, imagina numa obra. Se eu não souber falar o que precisa ser feito hoje, ou não orientar o time por que a gente tem que terminar até amanhã, porque senão vai atrasar todo o restante da obra, porque esse aqui é o caminho crítico, e quanto que é o de dinheiro que eu estou utilizando e quanto que a gente já utilizou, por que eu tive esse problema no mês passado, o que a gente vai fazer para não ter mais esse problema. Então a gestão de dados vai ajudar a reduzir esse desvio de orçamento com o realizado, para você também ter uma obra que seja mais eficiente, né? Porque a gente vê muito que a obra fala, o engenheiro lá não sabe nada, isso aqui não sabe de nada. Então, se fizer uma gestão mais eficiente, acredito que a comunicação entre as partes vai facilitar muito. Aí tem uma frase que eu gosto muito, é do Peter Drucker, é um grande consultor das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. 60% de todos os problemas de uma empresa são de comunicação. Então, se você pensar em algum problema que aconteceu, geralmente é de comunicação. Então, se você está tendo algum problema na sua empresa, pense que talvez a causa raiz seja a comunicação. Nossa, e é um fato, né? Porque, por exemplo, na gestão de um projeto, por exemplo, a comunicação é um dos pilares principais ali. E as falhas de um projeto que dá errado, normalmente é porque um especialista não entendeu bem o que o outro especialista desenvolveu e quando juntou, aquilo não funcionou, né? Exatamente, tem esses silos, né? Tipo, a informação está com essa pessoa e está com essa pessoa. Como que eu vou... É essa comunicação que falha. Tem um pilar nosso de comunicação na empresa, né? Na Lili, que é
eu nunca vi um projeto falhar por excesso de comunicação, só pela falta de. É muito isso, né? Então, acho que eu acredito muito nessa questão que a gestão de dados nada mais é de alinhar a comunicação que eu preciso ter com o meu time. Érica, assim, há 10 anos atrás, vamos falar um pouco do passado, não tinha Power BI, né? Ou pelo menos não se falava a respeito. Eu Perfeito. Não lembro disso, de ser falado sobre isso na construção civil há um tempo atrás. Essa gestão, por exemplo, de prazo, de custo, etc., era feita sempre com Excel, com esse tipo de... Mas era feito. Se fazia, né, as construtoras e tal, elas faziam uma gestão. Em que o Power BI ajuda realmente na prática? Então, Legal. Se eu tenho uma empresa que faz a gestão dessa maneira, por exemplo, eu faço minha gestão ali de controle de custo, de prazo e tal, como que o Power BI pode me auxiliar e pode ser uma vantagem em relação ao que eu já uso, sabe? Perfeito, gostei dessa pergunta. Como eu faço conteúdo de Power BI, né? Então eu sei a data. Foi julho de 2015 que saiu o Power BI, tá? Gente, que precisão! Então o Power BI foi lançado em julho de 2015. Então, 10 anos atrás não tinha o Power BI. Ufa, ainda bem que eu não estava errado. Então, o BI, ele veio porque precisava de inteligência de negócios, que é o Business Intelligence, né? Então, por que eu preciso de inteligência de negócios? Porque eles pegaram muitas pessoas que eram bons analistas de planilha, cruza uma planilha com a outra, pega informação de um sistema, joga para outro. Como que eu vou automatizar isso? Porque mesmo as melhores pessoas, elas também tiram férias, elas também cometem erros. Então, essas pessoas, se eu automatizar essa coleta para facilitar a análise. Então, eu vou substituir essas pessoas? Não, eu vou usar elas para pensar em como eu vou extrair maior valor dessas informações. Imagina, eu tenho 100% do meu tempo. 80% dele é coletando informação. PROC V para lá, PROC V para cá, joga concatena, faz isso, faz aquilo. Então, antes, o tempo era muito para coleta. Hoje, o Power BI já faz isso automático. Então, se você tem 100% do seu tempo, antes era 80, 20, né, para você coletar e 20 para você analisar, pensar, hoje a proposta é o contrário. É tipo 20, 80, né? Porque a ideia é que você consiga ter maiores estratégias e ter tempo para executar também. Como que eu dou resultado? Entendi, o dado está aqui, agora o que eu faço com ele? Vamos lá executar e trazer resultado? Então, quando você pensa em coleta de dados, ter um especialista, uma mão de obra específica, tem muita empresa que ainda tem, né? Aquele cara é o cara das planilhas, né? Ele está aqui há 15 anos e ele é muito bom. Ainda tem e ele pode continuar. Ele só pode ter o trabalho dele mais facilitado. Assim. Então, o Power BI veio para cruzar não só a informação do planilheiro, né? Mas também dos múltiplos sistemas que as empresas estão necessitando para ter uma transformação digital ali e ter mais resultado. E tem um gráfico que eu gosto muito. Esse gráfico, ele fala que uma empresa tradicional, ele imagina uma receita, um dinheiro crescendo, né, que é a receita, o faturamento. O custo, ele sobe sempre parecido, né, bem próximo dele. E aí tem um dia que eu teve um problema. Quebrou, por exemplo, uma empresa tradicional quebrou um caminhão. O custo sobe. E aí eu tenho prejuízo. Quando eu coloco tecnologia, que é a transformação digital, eu consigo cada vez mais ter eficiência. Eu consigo produzir mais com menos. Então, o custo ele não acompanha o faturamento. Então, a boca aqui do jacaré, né, que o pessoal fala, da receita pelo custo, ela começa a crescer. E hoje, na construção civil, ainda enxergam que tecnologia é um custo, não um investimento para ter mais produtividade. E aí eu vejo que isso, eu sempre usei esse gráfico assim para justificar isso. E aí tem empresas, outros segmentos que olham já como investimento. Ele já entende de dados. Então precisa educar a pessoa. A construção civil olha ainda como um custo, não como um investimento. Então, vou gastar mais para investir nessa inteligência, sendo que aí vai aumentar o valor da minha obra, né? Vai aumentar o valor do meu empreendimento. É esse o raciocínio?
Exatamente. Eu vou aumentar. Não tinha esse custo antes, agora eu tenho. É esse o raciocínio. Ele não enxerga o valor que isso vai gerar. E o quanto ele pode reduzir na obra, né? Na produção. Exatamente. Então, pô, orcei 600, por que tá vindo 1.200.000, né? Eu tenho que orçar 600 e ficar dentro do orçado, né? Eu preciso trabalhar para isso. Aí se eu não tenho essa informação, não consigo. E assim, desde 2008, eu lembro que foi quando eu comecei a me envolver com uma metodologia diferente de desenvolvimento de projeto, que é a metodologia BIM, né? Hoje em dia já está bem mais avançado aqui no Brasil, mas lá em 2008 era assim, era inovação aqui, quase ninguém usava. E hoje já está mais difundido, mas muitas empresas ainda não implantaram a metodologia, ainda não trabalham dessa forma. Eu acho interessante, e analisando em relação a dados, né, eu vejo um grande potencial. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque quando você muda o seu desenvolvimento de um projeto, de um AutoCAD, por exemplo, que é ali tudo desenhado, que aqueles elementos eles não são pré-construídos, eles não têm informações não gráficas, né? Para um modelo BIM, você tem informações não gráficas, você consegue colocar assim, até datas, né, de quando aquela luminária precisa ser trocada, por exemplo, na operação do edifício. Você tem uma capacidade de incluir informação muito grande. Por exemplo, uma porta, né? Eu tenho no desenho 2D, a porta ela é um desenho. Perfeito. E ela não tem uma informação. Ela não fala qual que é a maçaneta, ela não fala qual a especificação dela, a cor que ela vai ser, como que ela vai ser, a maneira de fixação daquela porta, se ela vai ter uma borracha de isolamento ou não, se ela vai ser acústica ou não. Então, quando é um modelo, você tem todas as informações naquela porta que você inseriu naquele desenho, naquele modelo. E isso, ele é uma inteligência que tem dentro do elemento. Você aperta um botão, ele extrai todas essas informações. Então, a P1, que é aquela porta. Sim. 1, a P1 ela é igual a P2, igual a P6, igual a P7. Então, você tem tantas quantidades com essas características. E se o projeto ele vem desenvolvido dessa maneira, como que a gestão de dados pode auxiliar a vincular essa informação de projeto com a construção do empreendimento, sabe? Com uma melhor performance na construção. Isso é muito legal, porque quando eu estudei BIM, fala que é 5D, né? O BIM, que ele fala por o 2D, o 3D, aí depois... 4D, 5D, 6D, 7D, hoje tem até 8D. Fala que é o orçamento, o planejamento, não sei o quê, né? Então o BIM é bem legal, porque eu sou uma geração ali que passou pela prancheta, né? Ele fez um pouquinho de prancheta ali na faculdade, AutoCAD, e aí veio o BIM. Então, você olha e fala, caramba, eu acho que pensando agora, conversando aqui, Ive, foi interessante porque acredito que o BIM que me acendeu um pouco essa relação de dados. Porque quando eu fiz na faculdade também, algumas aulas de BIM, ele me mostrou que é possível ter a informação do 2D lá dentro. Tipo, a porta quanto que custa. Porque eu ficava me questionando, né? Porque a gente faz por partes na construção civil, né? Pô, fiz esse projeto, mas tá, quem que vai comprar esse projeto? Vai ser uma lista de material desse projeto para eu mandar para fornecedores diferentes para eu orçar? Aí já entra outra área de suprimentos, compras ali dentro, né? Então, eu vejo que o BIM, ele é uma ferramenta que começou lá em 2008, você comentou. Aqui no Brasil, né? Ele começa antes, mas aqui, quando a gente começou nessa época a trazer mais ele para cá e ter mais gente usando. Então, o BIM é uma ferramenta que permite você já começar redondo. Então, imagina para você extrair essa informação de lá e conseguir ter mais informação para onde que vai essa informação, para múltiplas áreas, a parte financeira, essa parte de suprimentos que eu falei, para eu fazer uma gestão melhor do que está sendo feito lá dentro. Então, o BIM, como ele já é integrado, ele já é inteligente, ele já vem com essa proposta, né? Então, eu não tenho desperdícios no meio do caminho até a etapa final. Quando eu faço um projeto separado da hidráulica, da elétrica, não sei o que, disso aqui, eu não consigo ver as interferências, né, de uma forma fácil.
Então fica aquela troca massiva e às vezes, vai que vai. E aí chega na obra e dá errado, né? Resolve lá. Resolve lá. Então o BIM, ele permite isso. Ele permite que você consiga ver as interferências, você já ajusta. Então, imagina a performance disso. Eu tenho 10 projetistas. Esse projetista aqui, ele manda com 300 problemas. Esse manda com 200. Esse manda com 50. Então imagina eu, ver a eficiência que cada um tem para eu reduzir essas ocorrências e eu ter um time que, eu sei que ele está pecando ali. Por que ele está pecando ali? Às vezes o erro não é nem dele. Às vezes o erro é que eu não passei o treinamento correto para ele. Eu não orientei esse projetista para fazer da melhor forma possível. Consegue fazer esse vínculo e vincular isso a todas as outras áreas, das empresas em si, né? Exatamente. Então... É como se, assim, só para esclarecer na minha cabeça mesmo, tá? Mas é como se o BIM ele fizesse um papel já de gestão de dados. Perfeito. Né? Eu não tenho uma única ferramenta de gestão de dados. Isso é uma coisa importante da gente saber e entender. Sim. Eu tenho várias maneiras, várias ferramentas de gestão de dados que podem ser unidas depois através de uma outra ferramenta de gestão de dados. Faz sentido? Faz sentido. E aí essa é uma dúvida grande na cabeça dos diretores, presidentes, CEOs, assim, da empresa. Fala, eu quero contratar só uma e tá tudo bem, vai resolver meus problemas. Gestão de dados não é só contratar um cara muito bom de Power BI, né? É importante a gente falar disso, entender. Tem gente que fala, por que eu vou contratar vocês lá se eu não tenho nem dados? Você fala, pois é. Então, às vezes, você começa um passinho antes, né? Como que estão os seus dados? Deixa eu ver a sua maturidade em relação a dados. Então, a gente tem lá um diagnóstico de maturidade em dados que a gente entende. Então, qual etapa você está? Já tem um sistema e não consigo extrair o maior valor dele. Vamos conectar no sistema, já extrair e já dar resultado. E quem começou pequeno? Vamos orientar. O que a gente vê no mercado? Começa por aqui, implanta isso. Então, não tem um sistema único, não vi nenhuma empresa que tem um sistema único que resolve 100% dos problemas. 100%. E tem gente que fala que tem. Aí quando eu chego e pergunto, mas você usa planilha, você usa não sei o quê, aquela área está usando tal coisa. É verdade. Então, você precisa desses integradores de sistema. Uma área comercial tem um CRM, que vai jogar para um gestor de tarefas ali dentro, que também tem uma parte financeira. Então, como que você conecta tudo isso entre as questões? Tem integradores de automação que você faz e como que você visualiza se aquilo está eficiente ou não. Aí é o Power BI, né? Ele meio que conecta tudo para você ver aonde que está tendo problema dentro de todos esses sistemas aqui. Porque é uma dor pro dono de negócio falar assim, mais uma ferramenta que eu preciso colocar, mais uma ferramenta que eu preciso colocar aqui dentro. Então, o BIM, eu vejo que ele já traz isso em relação aos projetos, já traz uma visão bem bacana para as outras áreas performarem melhor. Então, o BIM, a proposta dele é fenomenal. Se o pessoal usar da forma correta, seguir, extrair o maior valor dele, eles precisam usar a Ferrari para uma Fórmula 1, não a Ferrari para usar na rua, né? Então, acho que o BIM, eu usaria ele para todas as ferramentas. Eu acho que você vai tirar o maior proveito dele ali também, mas se ele for funcional ali, não vejo problema também não. E Eric, o que me garante que eu vou ter maior lucratividade se eu fizer uma gestão de dados, sabe? Acho que tem uma coisa muito boa por trás disso, que vai além da gestão de dados. Eu sempre falo assim, o pessoal fala, Eric, eu preciso estudar tanto para crescer, né? Para eu buscar um novo patamar. Aí eu sempre faço uma comparação, que eu acho que cabe bem dentro disso. Quem tem mais chance de crescer? A que não estuda, que não faz isso, que não busca entregar o que pediram, o que entrega mais, ou o contrário, né? Então, qual dessas pessoas tem mais chance? A que está na zona de conforto ou a que está buscando mais? E aí, o que garante que o Power BI pode dar lucro? Eu falo isso, né? O Power BI, ele é como se fosse um painel para um piloto de avião, por exemplo, ou até de carro, que é um exemplo mais fácil do dia a dia, né? Então, imagina o Power BI. Imagina se você estivesse dirigindo e estivesse lá 70 km por hora e você não conseguisse ver o seu ponteiro.
Ia ser difícil? Eu falo que sem o Power BI é como se você estivesse cego no seu negócio. Então, quem tem mais chance? Quem está enxergando o que está acontecendo ou quem não está enxergando? Ah, mas eu estou aqui, eu estou vendo, mas e o resultado? O ponteiro? Como que ele está? Você está entendendo se está bom, se está ruim? Tem muitas vezes que eu chego numa empresa e eu falo, aquela pessoa é boa? Pô, é boa, trabalha bem e tal, mas bom quanto? A pessoa não sabe dizer. As pessoas têm problema de dizer o como as pessoas são boas. Eles não têm esses indicadores, não têm esse painel, não entendem que tem esses pontos. Aí eu falo que uma área ou uma empresa precisa data-driven ideal, né? O que é data-driven? Acho que é legal esse conceito, é um dos principais. Data-driven é você ser direcionado por dados, orientado por dados. E você pode ser uma pessoa data-driven, você pode ter uma área data-driven ou uma empresa data-driven. Porque quando você é orientado por dados, é como se você fosse guiado por resultado. Então, quando você é guiado por resultado, as chances de dar resultado são muito maiores. E aí tem diversos estudos de Harvard, de MIT, falando que as empresas que analisam dados e tomam decisões baseadas em dados têm 30, 40% a mais do que o seu concorrente, que não analisa dados. Ele vai tentar, ele é bom, o outro. Mas quando você usa expertise com dados, é muito melhor. Porque tem gente que fala, pô, isso aqui eu já conheço há 30 anos. É a mesma coisa. E aí que mora o perigo. Porque pega a experiência que você tem, pô, Eric, você quer jogar... E aí você não faz diferente, você continua fazendo sempre igual. Você faz sempre igual. Não, Eric, eu já conheço. Falei, pô, olha o resultado que tá dando. Eu falo, olha o resultado que tá dando. Porque eu não estou descartando o que você tem. O que você tem é muito importante. Então, olha o dado com que você tem, que o resultado vai ser astronômico. E aí, o que garante, né? O que garante é se a pessoa vai se mover através daquilo. Depende da pessoa. Então, eu mostro o ponteiro ali para a pessoa precisa pegar e tomar uma ação. Eu falo que o painel, sem uma lista em branco do lado, né? Um papel em branco do lado, eu preciso sair com ações dali. O painel, ele não vai se mover sozinho. Não vai resolver nada dos problemas, né? Os problemas não vão ser resolvidos com o Power BI, por exemplo. Exatamente. Se eu tiver uma tela, uma sala com um monte de tela lá, né? Perfeito. Lindo, maravilhoso. Tô lá olhando. Se eu não fizer nada, o que vai acontecer? Nada. Nada. É isso. Então o Power BI, ele te guia, ele tira o tampão dos seus olhos no seu negócio para você conseguir caminhar de uma forma mais eficiente, leve. Então tem até um meme que é uma pessoa, um monte de pessoas assim empurrando um quadrado, né? Se esforçando muito, e o outro tá empurrando ele, tipo, conseguiu picotar o quadrado, assim, ficou um círculo, e aí ele tá levando de uma forma muito mais leve. Da sua experiência com implantando sistemas nas empresas e tal, você pode contar algum case assim que você considera de sucesso em relação à construção civil, que foi desafiador para vocês e que trouxe resultado para a empresa? Eu vejo que foi um caso que estavam fazendo 42 obras. Esse caso ele é bacana, porque era um trabalho em parceria que a gente estava fazendo, estavam levantando orçamentos para essa obra. Pô, tem como orçar tal. Eric, eu queria apresentar esses dados para essa construtora de um jeito mais interessante. E aí pegou os orçamentos que tinham lá e a gente colocou num BI. BI tranquilo de ser feito, a gente fez, mostrou tal. Aí a gente pediu a marca da empresa. Como assim a marca da empresa, Eric? A gente pegou a marca da empresa, colocou as cores da empresa, o logo, como se fosse um painel deles, para você ver os dados. Quais áreas foram orçadas, quanto que eu ia gastar em cada área, o que eu ia ter ali dentro. Então ficou muito visível aquilo ali. E aí quando a gente apresentou, o feedback que eu gosto de trazer em relação à construção civil foi: nunca ninguém fez algo assim pra gente. Nossa. E aí eu gostei disso porque eu falei, cara, é isso que a gente faz. A gente usa a marca, entende, faz um design premium ali para analisar os dados. Porque fazer um gráfico por fazer, a gente percebeu que engaja menos.
Engajar menos, o que que é? Ah, Eric, é só engajar menos? Você quer que a pessoa fique vendo o seu gráfico? Não. Engajar mais quer dizer que ela olha, ela mostra para outra pessoa e ela dá mais resultado. Então é bom para todo mundo. E é esse tipo de parceria que eu sempre gosto de fazer. Se é bom para a pessoa que vai dar mais resultado, se é bom para a visibilidade dela, para ter maior credibilidade com diretoria, isso é um caso muito interessante. E também para a gente, porque quem que fez isso aí? Foi a Lili. Então também. Então ganha, ganha, ganha. A gente gosta disso. Então acho que esse caso na construção civil, ele é muito bom. E é interessante, eu acho que um negócio legal que a gente faz dentro das empresas é que quando a gente faz um trabalho com um gerente ou com alguém que está para virar gerente e ele traz um trabalho de dados, geralmente essa pessoa é promovida. Olha só. Já teve uns 3 casos desse. Por quê? Porque dados dá uma visão mais sênior. Você não é júnior. Eu preciso de dados. Então você sai de júnior para pleno para sênior. E quem tem uma visão sênior, o dono do negócio, o diretor ali, ele fala, pô, essa pessoa está agregando valor. Essa pessoa está buscando um próximo passo e trouxe algo que a gente não tinha. Então acho que esse case da construção civil me marcou, porque foi um case que, falei, pô, a construção civil precisa de apoio, de tecnologia. Então acho que isso foi um ponto interessante. E agora, qual que foi a situação, aquele projeto que vocês desenvolveram que você tem maior orgulho de falar dele, sabe? E como que funcionou esse processo? Esse é direcionado bacana. a qualquer área. Não, esse é bem bacana, porque era uma empresa familiar, e eu falo até hoje, né? Porque foi muito, muito legal lá esse case, porque é uma visão financeira. E a visão financeira é difícil, né? Ver, pô, será que eu estou perdendo dinheiro? Será que eu não estou? Fico preocupado ali com o dinheiro, e às vezes a gente acaba não vendo o que está acontecendo dentro do seu próprio negócio. Por que eu pago essa taxa financeira tão alta? Deixa eu me questionar aqui. Pô, a gente se questionou e a gente fez uma engenharia reversa, né? Que eu falo. Pô, Eric, não tem os dados todos certos, então mais ou menos. A gente colocou um dashboard lá bonitão, fez uma engenharia reversa entendendo quais foram as inserções do time para sair aquela informação. Porque estavam que a inadimplência era 33%. Só que eu falei, pô, tem certeza que é 33%? Não faz sentido. Aí a gente percebeu que o processo estava errado. E aí engenharia reversa por quê? Porque a gente foi arrumando o processo e validando com o dashboard, né? Pô, agora tá certo, agora tá certo. Então, eu falo que o primeiro passo é, Eric, isso aqui não tá me ajudando estrategicamente, os dados estão todos errados. Eu falei, você passou de um nível, você não tinha. Agora você está ajustando e o próximo passo é você ter resultado com isso. Então, nesse caso, a inadimplência saiu de 33%, ajustamos para 12%, que os dados começaram a estar ok, e hoje ela está em menos de 1%, esse valor. A média do ano passado foi 2% e ainda conseguimos reduzir esse valor. Então, eu gosto disso porque parte financeira, falar de financeiro parece simples, toda empresa tem, mas o dono de negócio que coloca a cabeça no travesseiro, que tira o sono, que precisa pagar o salário, que não pode ter dívida, que aquilo embrulha a barriga da pessoa para ter uma paz, uma qualidade de vida em casa, isso é essencial. É essencial. Então eu gosto muito desse case. Agora, para a gente finalizar, você pode dar 3 dicas para aquela empresa, aquela pessoa que nunca pensou em fazer uma gestão de dados, mas que está crescendo, a empresa está em ascensão. O que ela precisa se preocupar? Como ela precisa... o que ela precisa entender? O que ela precisa correr atrás para conseguir ampliar essa visão dela e poder crescer realmente de uma maneira estruturada, sabe? Acho que o primeiro passo, tem uma frase que toda vez que eu vejo que alguém está desvirtuando no caminho, eu volto nela. Que é o que não é medido, não é melhorado, não é gerenciável. É uma frase comum em análise de dados, mas as pessoas esquecem ela. Então quando alguém está tipo, pô, Eric, acho que eu vou tentar. Quando a pessoa fala acho, eu já falo, chega, não fala acho. Você precisa ter dados. Não, baseado no que eu fiz aqui, eu estou seguindo esse caminho. Então o primeiro passo é medir. Então se você não sabe medir, pega uma planilha simples, começa a medir. Quantos clientes entraram aqui, com quantos eu estou tentando contato, com o que eu estou fazendo aqui, pô, meus projetos, quantos projetos eu tenho, quantos projetistas eu tenho aqui,
Então, o primeiro passo é medir. Pô, Eric, já estou um passo além. Então, preciso de um sistema. Então, buscar algum sistema que consiga controlar essas informações de uma forma mais... que evite erros, né? Porque planilha é o início. Ela tem... O erro manual é muito comum em planilhas. Em sistemas, você passa uma segurança maior, você tem uma base de dados por trás. Então, isso para o mercado, para a empresa, em todos os sentidos, com backup, etc., eu vejo que é um próximo caminho. Então, acho que para começar, eu vejo que tem esses dois mundos. Obrigada, viu, pela sua presença, por contribuir com todo esse conhecimento, essas informações com a gente. Foi um prazer te receber aqui. Muito obrigado, Ivi. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.